Olá a todos, este é mais um podcast da Arbitrato. Meu nome é Thiago Pires Canal, sócio da Arbitrato. E sempre lembrando, né, o que a Cecília sempre nos recomenda aqui, e recomendo para todos vocês que estão nos assistindo, o Triplo C. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo aí nas redes sociais. Na mesa comigo eu tenho a Valéria de Souza Pinto, que é a nossa diretora de mediação da Arbitrato, e a Cecília, nosso marketing, e o nosso convidado de hoje, o Ricardo Calderon, um dos grandes nomes de direito da família do Brasil, né, para falar sobre um tema inovador, essencial, o livro que está aqui, fresquinho, saindo da lançamento aqui, Transação e Arbitragem nos Conflitos Familiares, né? Então, que é o tema do podcast de hoje. O Ricardo é doutor e mestre em Direito Civil pela UFPR, onde também se graduou. Ele é coordenador de cursos de pós-graduação na Academia Brasileira de Direito Constitucional, pesquisador no grupo Virada de Copérnico e membro ativo de instituições como o IBDFAN, Instituto dos Advogados do Paraná também, além de atuar como sócio do escritório Calderon Advogados. Ainda o Ricardo também tem um outro livro aqui que tenho aqui também para recomendar, que é o Princípio da Afetividade no Direito de Família, né? Então também aí o Ricardo, mais de um livro aí publicado, enfim, que a gente pode recomendar também a obra, né, de maneira geral para a leitura, né, de vocês. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Bem-vindo ao podcast. Estamos ansiosos aí para conversar um pouco sobre arbitragem, direito de família, mediação, enfim, falar sobre a resolução de conflitos no geral na área de família. E falando, já entrando um pouquinho nesse tópico, introduzindo já o tópico, né? Eu queria, se você puder passar uma visão inicial, um contexto inicial da pesquisa e da relevância desse tema no direito de família atual, né? Na atual conjectura do direito de família. Olá, Thiago. Olá, Valéria. Olá, Cecília. Pessoal da Arbitrato, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês sobre esse tema tão importante, com os nossos ouvintes e telespectadores também. É uma oportunidade única. Estou muito feliz de estar aqui divulgando meus trabalhos. E a história, um pouco dessa minha pesquisa recente, desse livro onde eu sustento maiores espaços de acordos, de transações, de mediações, de arbitragem para os conflitos familiares e acessórios, vem muito da minha advocacia, porque eu já tenho aí 26 anos de barriga no balcão, como se fala, de sereno forense, sim. Que eu trabalho especialmente com processos familiares e acessórios, alguns complexos, e percebi, em dado momento da minha caminhada, que em muitos casos eu encontrava muita dificuldade no Poder Judiciário. O Poder Judiciário equaciona, né, diversas espécies de conflito muito bem, produz muito, está também se atualizando em mediação, em outras técnicas, mas ainda assim, parece algumas espécies de conflitos familiares e sucessórios acabavam por não encontrar um meio adequado junto ao Poder Judiciário, com as ações contenciosas e litigiosas, principalmente quando não havia acordos. Quando havia uma dificuldade num acordo inicial, que é muito comum, quem trabalha com direito de família sabe, que o momento inicial ali, às vezes, é muito difícil de ter uma composição. E nesse aspecto, às vezes, a via do Poder Judiciário, ela tem o seu tempo, tem os seus passos para ultrapassar o contraditório, devido ao processo legal, a própria estrutura de cada localidade do Poder Judiciário também é limitada, e às vezes acaba frustrando a expectativa das partes, dos clientes, das empresas. Quando tem empresa envolvida, o tempo dos negócios é as pessoas querem resolver suas empresas, seus negócios, seus imóveis com uma dada celeridade, e no Poder Judiciário havia um outro tempo, uma outra lógica de solução que não acabava harmonizando com a expectativa dos clientes. Daí eu passei a estudar e verificar, será que não é possível encontrarmos uma outra forma de melhor harmonizar isso, de encontrar outras vias de solução, encaminhamento, busca de composição,
com outros espaços para melhor tratar esses conflitos familiares e sucessórios que não estavam encontrando uma solução muito adequada, tempestiva e apropriada no judiciário. E aí que eu mergulhei de cabeça nessa pesquisa. Até porque na parte de família é diferente de uma relação comercial, que você virou as costas, acabou a relação, né? Continua sendo família, né? Exatamente. Apesar do conflito, enfim, né? Exatamente. Essa é uma peculiaridade muito interessante, que os laços muitas vezes acabam permanecendo de algum modo, ou com filhos, ou um parentesco que vai sempre persistir. E também há emoções, há mágoas diferenciadas nos conflitos familiares e outros desavenças comerciais, contratuais, etc. Essa peculiaridade também, que é muito, né, forte aí nos conflitos familiares, também exigia um outro olhar, justamente perceber isso, né, e mesmo com essa realidade, com essa peculiaridade, o que nós podemos fazer para ter melhores soluções, ter melhores encaminhamentos, ter melhores deliberações, né, e até acolhimento oitivo, espaços aí que as partes participem da solução dos seus conflitos familiares. Então aí que efetivamente eu me debrucei e passei a apresentar algumas propostas aí inovadoras que estão agora em debate. Legal, legal. Ricardo, você falou dos seus 26 anos no balcão, hein? Da sua carreira, e eu fiquei curiosa se teve algum caso, alguma situação específica, alguma repetição de situações que te fez pensar que era o momento de olhar de uma forma diferente isso, o que te motivou? Então, Cecília, sabe que na questão de direito de família, principalmente quando envolve partilha de bens, ali as emoções às vezes impedem uma composição, um acordo, e quando o patrimônio é vulto, é relevante, é de alguns milhões, e se não há acordos parciais mínimos para que isso possa ser impulsionado, muitas vezes há uma dificuldade grande no Poder Judiciário de ele conseguir gerir esse acervo até que se resolva, porque se não houver um acordo no Poder Judiciário, célere ou acordos parciais que sejam, essa ação vai levar anos, a gente sabe, né? Nós advogados, operadores de direito, sabemos que a ação vai levar alguns anos. E sem acordos parciais, a estrutura do Poder Judiciário tem dificuldade em gerir esse acervo, as dívidas, os reclamatórios trabalhistas, os processos cíveis, como é que paga, como é que não paga, o que paga primeiro, o que vende ou não. E eu cheguei a lidar com alguns casos relevantes, por exemplo, o patrimônio de 200 milhões, tinha uma dívida de 40 milhões, por exemplo, de uma família que não fez o planejamento patrimonial sucessório, digamos, aqui numa desavença familiar, e por não ter um acordo entre os filhos, por incrível que pareça, aquela dívida de 40 milhões ia crescendo, com juros, com correções e sem acordos, porque as partes não faziam composições parciais, e o patrimônio de 200 milhões ia se esvaindo, porque era vendido em leilões judiciais, em leilões da Justiça do Trabalho, em leilões cíveis, e daí no leilão pagavam menos da metade do valor ou a metade do valor da avaliação, e havia então um descompasso. O patrimônio foi diluindo e quase que se perdeu todo o patrimônio por uma dívida que era muito menor, porque a lógica do Poder Judiciário e os seus requisitos traziam uma certa exigência ou de acordos parciais para que eles conseguissem então sair desse estado de coisas com dívidas elevadas, mas patrimônio maior, para que isso pudesse ser bem equacionado. Como eles não fizeram esses acordos parciais, então muitas vezes uma dívida menor acaba ultrapassando o próprio valor do patrimônio. Então essa foi um caso aí que eu posso trazer, um exemplo muito interessante de como só o Poder Judiciário, na ação judicial, litigiosa e decisões liminares do juiz pontualmente, às vezes não conseguem evitar um prejuízo grande para todo mundo. Todo mundo saiu perdendo nisso. Todas as partes perderam, a família perdeu, as empresas algumas até quebraram, os trabalhadores não recebiam, enfim, os tributos também não eram pagos, e o juiz também tinha um processo caudaloso que, né, com questões emergenciais diretas, os advogados também tentando secar gelo ali, porque não tinha muito. Então havia uma dificuldade grande sem isso. Então parece que situações como essa aí que me inspiraram a verificar que a mediação efetivamente é recomendada e é uma ponte muito importante para esses casos, e até mesmo a arbitragem para aquelas soluções onde não há acordo mesmo. Por que não permitir um juízo arbitral para equacionar um ponto, ainda que seja só um aspecto ou outro? Sim, a gente falou um pouco antes sobre a disponibilidade e indisponibilidade de bens, né? Que seria uma barreira para acessar esses métodos. Isso é o foco foi da sua pesquisa, né? Exatamente, Cecília, porque uma das barreiras, uma das impossibilidades que é citada usualmente como não é possível se fazer arbitragem, remeter ao juiz arbitral, conflitos de direito de família,
é justamente porque a lei da arbitragem diz que os conflitos que podem ser submetidos ao juiz arbitral devem ser, né, patrimoniais disponíveis. É uma classificação aqui do direito que divide aí algumas espécies de direitos entre direitos disponíveis e direitos indisponíveis. Historicamente, o direito de família é classificado dentre os direitos indisponíveis. E como a lei de arbitragem exige direitos disponíveis, haveria um descompasso, uma impossibilidade para parte da doutrina e até mesmo dos arbitralistas. E daí então que na minha tese de doutorado eu sustento que hoje, efetivamente, o direito de família não pode mais ser considerado como de direito indisponível, como fazíamos 100 anos atrás, porque há um novo estado fático e uma nova construção jurídica que permite sustentar tranquilamente que na atualidade o direito de família é prima facie disponível, ou seja, ele tem uma disponibilidade, tem liberdade, tem possibilidade de disposição, salvo quando a lei diz que não, salvo quando a lei traz alguma restrição, por exemplo, tratamento diferenciado, crianças, adolescentes, etc. Aí sim há uma indisponibilidade, uma restrição da lei. Mas são restrições pontuais, né? Para o idoso, criança, adolescente, a mulher, a questão da violência doméstica, perfeito. Há sim vulnerabilidades e há, vamos dizer, ilhas de indisponibilidade no direito de família, certamente. Mas, mesmo que haja essas ilhas de indisponibilidade, há um oceano de disponibilidade que às vezes não era muito percebido e é o que eu procuro dar destaque. Então, fora essas exceções da lei, nas questões de direito de família que não há restrições, haveria uma disponibilidade e em grande parte desses conflitos também há uma patrimonialidade. Nas questões, por exemplo, de empresas, de partilha, claramente é possível perceber isso. E por que não remeter esses conflitos de partilha que são patrimoniais disponíveis ao juiz arbitral? A partir disso que se desvela, então, a minha tese, a minha apresentação do meu livro. Até porque hoje se tornou até relativamente comum a construção de holdings, de todo um aspecto societário em volta dessa sucessão também, né? Então, parece uma construção conjunta, né? De um lado, você tem novas estruturas, digamos assim, que são cada vez mais utilizadas pelos advogados também, na parte de sucessão, principalmente, né? E do outro, acho que faz sentido aumentar essa gama de direito patrimonial disponível, que é o que está lá na lei da arbitragem, né? Que é o ponto, então, falar sobre a disponibilidade. Eu vi que no seu livro você fala bastante sobre esse ponto, que é o ponto, me parece ser o ponto central aí da tese, né? Esse ponto é muito significativo, Tiago, porque esse boom do planejamento sucessório, eu trabalho com esse escritório há alguns anos, mas certamente agora há um momento de uma procura como nunca antes aí na história desse país, como se diz. Sim. Houve tanto interesse das pessoas, das empresas, dos advogados em trabalhar com planejamento sucessório. O que é uma prova de que as pessoas querem participar das escolhas, do encontro de soluções para as suas questões patrimoniais, sucessórias, empresariais. Há esse interesse. Não se quer mais como antes, deixa que o juiz resolva depois, por exemplo. Depois que eu morrer, o juiz que resolva tudo. A lei sucessória vai resolver, como durante muito tempo se entendeu. Hoje, cada vez mais as pessoas, não, eu quero participar, eu quero saber, eu quero, né, direcionar de forma A ou B, eu quero abrir uma hold, quero abrir uma empresa, quero que minha esposa fique nas cotas, quero que esse filho participe, esse outro não. Então esse interesse demonstra claramente uma intenção das pessoas de fazer escolhas. Há uma intenção de exercer escolhas de autonomia privada, de liberdades. O Stefano Rodotà, um autor italiano, fala que está no momento da república da escolha. Tem que permitir escolha para as pessoas, mesmo em questões familiares e acessórias. Não tem que a lei, o Estado, alguém fazer as escolhas por elas, não. Eu tenho alguns limites que são necessários, mas fora disso tem que permitir fazer escolhas. E o planejamento sucessório está fazendo que as pessoas façam essas escolhas, montando hold, montando os fundos, montando efetivamente estruturas sofisticadas às vezes. E certamente é um exemplo de que, não raro, a melhor solução para tratar esse litígio que pode vir desses planejamentos sucessórios, certamente será a mediação e a arbitragem, do que o Poder Judiciário de uma ação judicial litigiosa. Então, por isso que eu recomendo aí nos meus planejamentos, né, sucessórios, já se incluir essa previsão no contrato social das empresas, nos acordos de cotistas acionistas, já prever uma cláusula média-árbitro, uma cláusula de mediação obrigatória e depois arbitragem nessas temáticas, para que o planejamento sucessório fique harmônico também, porque quem faz um planejamento sucessório não quer depois ter uma ação judicial por anos lá, questionando seu planejamento.
Então, há aqui uma sinergia e um ponto de contato muito forte entre planejamento acessório e esses meios adequados de solução do conflito. E como é que você vê os nossos caminhos aqui, meu e teu, se confundem tanto na advocacia quanto na mediação? Como é que você vê a evolução da sociedade, dos clientes de modo geral? Porque você traz no livro o estudo sobre a indisponibilidade. A gente sabe como é que o judiciário olha para isso. Ainda tem as suas ressalvas quando a gente diz para eles os clientes podem dispor dos seus bens e a gente pode discutir isso numa arbitragem. Mas eu vejo que um primeiro passo é a gente desenvolver isso com os clientes, desenvolver isso com a sociedade. Como que os clientes no escritório têm recebido essas tuas sugestões, essas cláusulas med-arb no planejamento sucessório, ou mesmo num caso de divórcio ou uma demanda judicial, uma demanda que eles nos buscam para que seja judicial, quando você traz a eles essas outras opções? Interessante esse ponto, Valéria, porque nós estamos num momento de transição. Eu falo uma transição paradigmática, é uma mudança de um paradigma estatal, da que a única solução para resolver os conflitos era ação judicial adjudicada, com o juiz togado que daria aquela decisão, aquele juiz de novela que as pessoas acham que vai chegar e resolver em poucos minutos o seu problema, né? Ainda há essa cultura muito forte com as pessoas. Até nós também, advogados, temos, mas as pessoas esperam. Não, quando que o juiz vai dizer que eu tenho razão, que eu não tenho razão? Quando que o juiz vai resolver essa questão? Ainda tem essa busca pela razão, né? Alguém tem que dizer que eu estou certo. Exatamente. Então, como é que você está trabalhando com... Porque quando a gente oferece uma outra alternativa, né? E diz para eles, vamos desenhar isso dentro do escritório para que seja mais vantajoso. E esse conceito do vantajoso a gente tem muita dificuldade em passar para os clientes. Então, como é que eles têm recebido isso quando você traz? Então, no começo, há, de certo modo, às vezes uma surpresa e é compreensível. Por quê? A gente ficou durante anos aí, né, mais de 100 anos, dizendo que o direito de família é indisponível. Isso implicava o quê? Ele é indisponível para as próprias partes. Nem elas poderiam fazer escolhas. Isso você não pode escolher, você não pode deliberar, você não pode planejar. Isso é indisponível, até para você. Então, depois, a lei ou um juiz vai resolver. Isso criou um imobilismo. Bom, se é indisponível, se eu não posso acordar num contrato, colocar num pacto extrajudicial, não posso depois submeter a outras composições, criou um imobilismo. As partes, os advogados, os operadores de direito, ninguém se dedica a isso. E daí cria esse imobilismo e cria esse imaginário. Não, o juiz vai resolver. Uma hora, quando tiver o conflito, o juiz vai resolver. Essa cultura é muito forte. Então as pessoas ainda, grande parte, esperam que o juiz resolva. Alguns advogados, operadores de direito também têm essa ideia. Mas a realidade é que tem esse descompasso, que eu falei, esse anacronismo. Essa espera, o cliente, quando chega no teu escritório com um problema, ele acha que eles vão resolver isso em poucos dias, em poucos meses no máximo. Quando a gente apresenta a realidade, que efetivamente esse processo, se não houver acordo para ter uma solução final por um juiz, como ele tanto espera, vai levar anos, e partilhas de vulto levam 4, 5 anos facilmente em qualquer lugar do Brasil, ou mais, aí ele fica... Mas será que aquela ideia, aquele imaginário que eu tinha do juiz que ia resolver rápido, o juiz da novela não existe? Então, aí ele fica mais, quem sabe, apto, mais aberto a verificar. Vamos estudar a mediação, vamos eventualmente ver outras formas, quem sabe se não a arbitragem. Então, há uma resistência inicial, em grande parte das pessoas há, porque há essa cultura do imobilismo, cultura da indisponibilidade, vamos dizer assim, e aí, como eu costumo brincar, que até um fetiche desse juiz que vai resolver rápido, esse juiz de novela, esse imaginário de que há soluções assim. Mas quando se constata a realidade, aí já melhora. Então, quando você consegue expor isso num planejamento sucessório ou mesmo para empresários, você mostra isso, e alguns já têm ou um divórcio anterior, ou um conflito empresarial anterior que sabe, não, aconteceu, eu sei disso, é verdade, o conflito na justiça demora anos. Aí você encontra maior aceitação, maior adesão e maior, então, oportunidade de apresentar essas cláusulas de mediação, arbitragem, etc. Há uma resistência, mas eu acho que é normal desse momento de transição. É cultural. Para mim, a mudança é muito mais do que da lei. Não tem que mudar nenhuma lei. Sim. Não tem, efetivamente, que alterar nenhum dispositivo. Né? Não tem que mudar nenhum precedente obrigatório do Supremo nem do STJ. Não. O que nós temos é uma mudança cultural. Nós temos essa cultura ainda da indisponibilidade e temos essa cultura da exclusividade da jurisdição e, se quiser, esse imobilismo que está tão enraizado assim na nossa cultura jurídica. E agora eu acho que já estamos começando a ver essa transição, esse movimento para um outro momento. Um outro momento num sistema plural de solução de conflitos, um sistema multiportas efetivo e também com maior liberdade, disponibilidade e autonomia privada
para os particulares, mesmo em questões familiares e acessórias. E, Ricardo, dentro dessa linha de raciocínio, essa mudança cultural, ela parte da relação do advogado com a parte e da autonomia, do uso da autonomia privada de cada parte em colocar os contratos, pacto antinupcial, que nem você comentou, que também é um outro tema, um outro lado também, né? Fundos, enfim, toda essa infinidade de situações que se apresentam também, né? Nessa constituição de planejamento familiar também. Então me parece que é um pouco nessa linha, essa mudança cultural, né? Certamente, Thiago. Aqui o papel dos advogados, de consultores jurídicos, eles são quem estão à frente aí das orientações aos clientes. Os clientes confiam muito nos advogados, e não podia ser diferente. Então, cabe ao advogado atualizado ofertar essas questões. O próprio pacto antinupcial que você falou, hoje em dia, estão se pensando em cláusulas totalmente inovadoras, amplas no pacto antinupcial, que é um novo pacto antinupcial, diferente do que se fazia há alguns anos atrás, onde só se escolhia o regime de bens e olha lá. Hoje não, o pacto antinupcial está revigorado, está repaginado, tem N possibilidades. Mas daí cabe ao advogado apresentar ao cliente. O cliente até às vezes tem uma intuição, não, mas o advogado especialista, não, isso eu posso colocar, isso eu não posso, aqui é interessante ou não. Mesma coisa nesses métodos de solução do conflito. Sempre os advogados aqui que vão poder sugerir e até colocar no pacto antinupcial uma cláusula, por exemplo, de mediação e arbitragem. Certo? Já foi dito na última jornada de solução extrajudicial lá no CJF, onde se entendeu possível, sim, colocar uma cláusula compromissória, prevendo até a utilização de arbitragem para algumas esferas do conflito familiar e acessório. E também aqui a mediação, também seria interessante, inclusive, colocar no pacto antinupcial. Então, cabe sempre ao advogado orientar o seu cliente. Nós, advogados, aí, mais uma vez, temos essa responsabilidade, mas não deixa de ser também interessante, porque você consegue trazer uma nova realidade mais eficaz para o seu cliente. E isso é muito gratificante também. E aí a gente pode ir um pouco, aproveitar que você está falando aqui dos nossos colegas. Como é que você enxerga que está a formação dos advogados para isso? Eu vejo que o receio, por vezes, é por não conhecer o procedimento, não saber exatamente como ele funciona, por conta disso, ter dificuldade na redação da cláusula, em que momento encaixar essa cláusula. O que você nos traz quando você fala do pacto antinupcial mais detalhado, nós estamos efetivamente colocando o casamento no livro dos contratos, né? Estamos contratando como será a vida do casal. Por conta disso, vamos adicionar uma cláusula de mediação e, eventualmente, de arbitragem à medida que o nosso judiciário amadureça aí com relação ao tema. Como é que a gente vê, como é que a gente traz para os colegas, como é que a gente chega nos colegas ou auxilia nessa inclusão das cláusulas, dessa alternativa, porque eu percebo, né, aqui do meu lado, enquanto advogada e enquanto mediadora, eu percebo essa dificuldade. Às vezes a gente conversa, quer trazer o conceito, nos olham ainda com aquela cara de desconfiança. E hoje eu já também amadureci o meu olhar para esse advogado, que eu vejo que a desconfiança dele é muito mais por desconhecimento do que por não confiar efetivamente nessas opções. Como é que você vê esses nossos colegas? Como é que a gente poderia auxiliar na ampliação dessa voz para que os clientes efetivamente recebam essa orientação mais adequada e uma aplicação mais efetiva desses métodos? Isso é muito interessante também, Valéria. Sabe que uma tendência mundial, e eu fiz parte dos meus estudos fora, é uma tendência mundial hoje, se perguntar qual é a grande tendência de direito de família hoje, até lá fora os outros falam, é a contratualização do direito de família. E podemos entender mais. Se perguntar hoje, até mesmo no cenário europeu, até norte-americano também, que sei que você estuda lá bastante. Qual a maior tendência do direito das sucessões, vamos dizer assim, né, se for tentar pegar um fio condutor mundial? A contratualização também do direito das sucessões. Certo? Então, há essa tendência. Então, nós estamos nessa transição paradigmática, poderia ser representada assim, da institucionalização, quando era tudo instituído por lei, da indisponibilidade, para a contratualização, para a disponibilidade. Esse movimento de transição está arrefecendo esse paradigma institucional do Estado e das leis decidem tudo, que é tudo indisponível, está arrefecendo e está emergindo com maior vigor esse paradigma aqui da contratualização, da autonomia privada, das liberdades e da disponibilidade. Então, é esse movimento.
Só que, lógico, muitos profissionais ainda não estão com o pé tanto aqui nesse novo paradigma que se instaura e ainda tem um pé um pouco mais no paradigma que está arrefecendo. Isso transição paradigmática é assim, é normal, a gente tem que saber conviver com isso, como você bem falou, com compreensão, né? Sem ficar com mágoas ou querer impor uma ideia ou outra. Mas acredito eu que a melhor forma que nós temos disso é implementando isso na sua realidade profissional. Quem já está, né, afeito, já efetivamente já compreendeu esse novo paradigma que se instaura e que será o futuro, certamente. Eu acho que já é o presente, mas para quem resiste ainda, no mínimo, vislumbra no futuro próximo isso. Passar a utilizar dessa forma, desses métodos e dessas cláusulas e dessa liberdade e disponibilidade que já está aí, já pode ser utilizada. E a qualificação, as faculdades estão melhorando, estão começando a ter algumas disciplinas, mas é um trabalho mais a médio e longo prazo nessa mudança do ensino. Eu acho que um retrato muito interessante dessa mudança seriam essa atualização constante que todos os profissionais têm que ter hoje. Então, há muitos cursos de pós-graduação ou até cursos de curta duração, né, de mediação, de arbitragem, de compreensão desse novo paradigma vigente. Daí fica aqui minha dica para todo mundo, que eu também estou sempre estudando, nós estudarmos, mergulharmos para estudar e compreender, seja ou numa pós, né, lato sensu, seja num curso médio, curta duração, o que você puder, isso vai compreender então essa mudança, porque nós não vamos voltar para fazer uma faculdade inteira, e nem é necessário, mas se atualizar é fundamental, além do profissional que já tem algumas ferramentas, passar a implementar. Eu acho que a mudança passa por isso, a realidade está se implantando. Com toda certeza. Isso eu achei bem bacana que a Valéria trouxe a visão para os advogados. E eu, como representante dos ouvintes aqui, porque eu tenho certeza que tem ouvintes que estão ouvindo o nosso podcast, porque o advogado apresentou a solução e ele não sabe muito bem o que está acontecendo ali e quer entender um pouquinho mais. Por que que os nossos ouvintes, os clientes desses advogados que a Valéria trouxe, devem aceitar e o que eles têm que ter de atenção na cláusula arbitral e de mediação? Olha, Cecília, então, basicamente, o que é importante destacar aqui, para quem já está, né, você falou, quem não é do direito, por que é melhor que o Poder Judiciário ou não? Porque a realidade de uma ação judicial litigiosa hoje, de direito de família e sucessões, ela traz uma certa carga de tempo, de custo e uma carga emocional para o próprio cliente. Entendeu? Às vezes o cliente fala, eu quero processar, não tem acordo, eu vou até o fim, doutor. Aquela não é a Valéria. Agora eu vou até o fim, por uma discussão no final de semana, eu vou até o fim. Às vezes eu pergunto, o fim é onde? Ele sabe, eu vou até o fim, nem sabe até o fim. É quando ele começa a perceber que o fim está longe, que o fim é caro, que o fim é angustiante até emocionalmente e que o fim, às vezes, traz dificuldades, porque acaba todo mundo sofrendo um pouco os impactos de um litígio. O fim é incerto, muito mais incerto do que ele imaginava, né? Exatamente, esse é o ponto. Até alguns advogados costumam dizer que uma partilha judicial litigiosa com patrimônio divulto, 2 bons advogados de lado a lado e 2 partes que não se bicam e não fazem acordo nunca, não se resolve nunca, tem muita dificuldade. E não é uma crítica aqui ao Poder Judiciário, ou ao juiz, ou ao advogado, ou às partes, não. É uma questão sistêmica nossa. Por quê? Porque o próprio Código de Processo Civil, que diz como regem os processos, ele traz um processo de partilha que passa por acordos parciais. O feito de partilha judicial não tem audiência, instrução, julgamento, não tem provas, espaço para o juiz fazer provas, decidir aqui, acolá, pontualmente. Não. Ele é um processo diferenciado, processo de partilha judicial, e ele passa por acordos parciais. Então, se não há acordos parciais, o mesmo juiz, por mais voluntarioso que seja, tem dificuldade de resolver isso. Então, os clientes, basicamente, penso eu que um destaque interessante para eles, por que eu devo dar atenção para mediação e arbitragem? Porque a realidade das ações judiciais litigiosas, de questões como essa que nós falamos aqui, de patrimônio divulto e de litígios subjacentes, é longa, é morosa e tem uma carga emocional, né, afetiva, pesada também. Então, se você quer enfrentar isso, tudo bem, muitas pessoas querem, então boa sorte, vamos em frente, e os advogados fazem isso no dia a dia com tranquilidade, entendeu? Tem processo que dura 20 anos, entendeu? E para o advogado, ele está acostumado com isso, faz parte. Não é culpa do advogado, não é culpa do juiz, não é culpa do promotor, não é culpa de ninguém. O nosso sistema tem, de certo modo, amarras que processos de volta de partilhas não consensuais em acordos mínimos vai levar a isso. O cliente tem que perceber, eu quero isso para mim? Se quiser, tudo bem, as pessoas são livres para fazer suas escolhas até para isso, até para o litígio. Mas se o cliente fala assim, olha, eu acho que pode demorar demais para mim, que seja 10 anos, é muito para mim, que seja 5,
uma partilha rápida aí, eu acho que é muito. O cliente, hoje o tempo mudou também. Eu diria, essa perspectiva de tempo é que mudou também. E o valor do tempo mudou também. Exatamente. Até pouco tempo, quem é mais velho aqui, eu já tenho, né, minha ausência capilar entrega a minha idade aqui. Até alguns anos atrás, o divórcio ficava atrelado a resolver questões de guarda, convivência, alimentos e partilha. O divórcio saía só no final do processo também. Até acabar o processo, a parte não estava divorciada. Ela ficava divorciada por 5, 6 anos sem divorciar. Continuava lá com aquele casamento pendente, separado de fato, mas até resolver todas as brigas, o divórcio saía na sentença final só. Isso era uma realidade por muitas décadas no Brasil. E as pessoas aguardavam. Hoje em dia o cliente chega no teu escritório e fala, doutor, estou separado aí faz 2 semanas, tal, acabou meu casamento, quero tocar a vida e tal. Quando é que sai o meu divórcio? Eu falo, estou com muita pressa. Eles falam, olha, eu posso tentar uma liminar, né? Alguma coisa assim, tem que citar outra parte. Mas ele, não, com muita pressa. Então, né, com muita pressa, eu posso tentar em 3 meses aí. Ele fala, 3 meses? Como assim tudo isso, doutor? Mas eu já tenho outra pessoa, já quero, né, abrir outra empresa, quero comprar um apartamento que eu saí de casa, vai levar 3 meses para me dar o divórcio numa liminar. Então, mudou a perspectiva de tempo. E esse é um ponto central, eu acho, para o cliente. Por que eu tenho que dar atenção para mediação e arbitragem? Porque o tempo que as pessoas querem hoje é diferente do tempo dos processos judiciais litigiosos na justiça. A justiça, o seu tempo dos processos judiciais é mais longo. E as pessoas querem hoje soluções mais curtas, mais rápidas. Onde você encontra isso? Lá na justiça, esse tempo você não vai encontrar. Você encontra na mediação e na arbitragem. Além disso, do tempo, do custo, acaba tendo um custo. Não que a arbitragem seja barata, mas o custo emocional, o custo longo, às vezes, do Poder Judiciário, esse tempo acaba, às vezes, até acabando com uma empresa, levando à falência uma empresa. Na arbitragem, além de ter um custo substancial, pode salvar uma empresa, salvar um negócio. Então, também, efetivamente, a questão dos custos, do sigilo na arbitragem tem sigilo, maior rapidez e especialistas que podem julgar a causa, no Poder Judiciário nem sempre. Ou seja, esses incrementos, essas vantagens da mediação e da arbitragem, eu acho que, se forem bem compreendidas pelo cliente, muitas pessoas vão optar sim por esses novos canais de solução do conflito. E aproveitando que temos aqui o Ricardo e a Valéria, então, nos dois lados aí da mediação e da arbitragem, a Valéria mais na parte da mediação também, aonde que a mediação, será que pode, até onde que vai os limites de mediação e arbitragem, até onde que um complementa o outro nessa natureza de conflitos? O que vocês acham assim sobre isso? Até onde que a mediação vai complementar a arbitragem, até onde que você deve partir para a arbitragem direto, digamos assim? Quais são as fronteiras, digamos assim, entre a mediação e a arbitragem nesse tema? Eu vou dizer minha impressão, depois a Valéria pode falar como as especialidades da mediação, que ela é especialista nisso. Eu acho que elas caminham juntas, certo? Essas opções caminham juntas e podem muitas vezes estar até agregadas e implementadas. Primeiro, se tentar uma mediação, certo? Para equacionar, ou no mínimo para reduzir o litígio, ou para tornar específico qual que é o ponto de embate. Às vezes não é todo aquele conflito todo. Às vezes a mediação vai desanuviando, vai conseguindo algumas, tirar alguns imaginários aí que nem sempre existem, depois vai fazendo algumas composições parciais, mas ao final da mediação vai dizer, não, mas aqui eu tenho um impasse. Aqui, efetivamente, não tem jeito. Mesmo depois de uma longa mediação, aqui há um impasse. Isso facilitaria para a arbitragem, para dizer qual é o impasse. O impasse é a avaliação da empresa, por exemplo. Uma pessoa acha que vale 10 milhões, uma pessoa acha que vale 1, e não tem aqui, já entendendo todos os outros aspectos aqui da mediação, e o impasse é esse. Impasse valuation, vai ter que ter uma perícia, vai ter que ter um árbitro dentro dessa expertise para averiguar isso. E daí, depois disso, então, fica mais fácil. Então, vamos para a arbitragem só no valuation, só na avaliação. Fica muito mais fácil do que na arbitragem se começar com todo aquele conflito ainda bruto, vamos dizer, que não foi lapidado pela mediação, pode trazer uma dificuldade, pode amarrar essa arbitragem, vamos dizer assim. Então, tanto melhor que a gente consiga lapidar o que for possível com a mediação. Às vezes resolve tudo, mas muitas vezes não. E daí, então, se iria com um conflito lapidado, vamos dizer assim, para a arbitragem, que eu acho que é adequado para essas questões aqui, familiares, acessórias, que envolvem aspectos emocionais, envolve também dramas, decepções, angústias, o que é normal e faz parte. Então, a mediação ajudaria isso, ajudaria a acolher, ouvir, comportar essas questões subjetivas, acomodar e acordar o que for possível ali depois disso e, ao final, lapidar um conflito para a arbitragem,
por isso que eu sugiro que anule. Mas a Valéria que pode falar melhor que eu disso. Vamos lá, Valéria. Não sei se eu posso falar melhor, eu falo diferente. Vamos colocar assim. É muito importante que se entenda que mediação é autocompositiva. A arbitragem é heterocompositiva. Na arbitragem, você tem um árbitro ou um tribunal arbitral que vai tomar uma decisão por você. Então, aí ela se assemelharia ao nosso judiciário. Você vai ter alguém que vai decidir aquela questão. Eles não precisam andar necessariamente separados. Eles são diferentes, eles podem caminhar separadamente. Eu quero só uma arbitragem, eu quero só uma mediação. Hoje, você pode fazer um bem bolado entre os dois. Eu comecei uma arbitragem porque o nível de litigiosidade é muito alto, não tem conversa, não tem diálogo. Chega um dado momento deste andamento processual arbitral que advogados e clientes percebem que não, mas isso aqui, por que a gente não pode sentar e conversar sobre a convivência? Por que alguém vai ter que decidir se a nossa rotina, a nossa vida, os nossos filhos... Perfeito. Vamos interromper sobre este assunto da convivência e vamos para uma mediação neste ponto específico. Da mesma forma, ao contrário, os advogados e as partes, não, nós queremos porque queremos uma mediação, vamos fazer tudo num ambiente autocompositivo, nós vamos decidir. Chega um momento do patrimônio, não consegue, não tem o conhecimento necessário, não tem mais o discernimento, porque chega uma hora que você não consegue equilibrar o quanto cada um participou da construção daquele patrimônio, então é uma série de valores, muito mais do que o financeiro, envolvidos naquela tomada de decisão. Travou a mediação ali, vamos então fazer o resultado parcial dessa mediação e vamos levar isto aqui, nós vamos abrir uma arbitragem exclusivamente para este fim. Então, eles podem caminhar lado a lado, eles podem caminhar individualmente e você pinça uma parte do problema e leva tanto da arbitragem para a mediação quanto vice-versa. Mas o ponto central é você entender como cada procedimento funciona. Então, o arbitral... ele é heterocompositivo e vai depender da decisão de um árbitro, um árbitro ou um tribunal arbitral que as partes escolheram. Especialistas na área daquele conflito que eles estão decidindo. Na mediação, não. Na mediação, você terá as partes acompanhadas dos seus advogados e um mediador que vai tentar equilibrar aquelas emoções, aqueles conflitos, aquelas certezas, né, para colocar todos eles num nível mais equilibrado para conseguir dirimindo aquele conflito com as partes propriamente envolvidas nesta construção de solução. Ou seja, a gente pode, um determinado conflito ele pode se ramificar num caso de mediação em relação a um ponto específico do conflito e um outro ponto específico ele pode acabar indo para arbitragem. E eu acho que a mesma coisa pode acontecer também com o processo judicial em curso também, né? Perfeitamente. Inclusive, a nossa lei permite isso, que os clientes entendendo que dá para tirar do judiciário, eles peticionam em conjunto, pedem a interrupção daquele processo por um período e tentam a mediação para ver se chegam num acordo naquele ponto específico. Sabe, Tiago, esse para mim é um dos aspectos aqui também muito interessantes que mostra aí um pouco do futuro e para mim já do presente, como eu tenho dito aí para os nossos colegas. Até pouco tempo se entendia sempre que quando tinha um conflito familiar, né, às vezes o advogado ligava para outra parte, tem acordo ou não, aquela tentativa meio tosca assim de tem acordo ou não, cumprir a tabela. não, então tá bom, tchau, vamos pro conflito e tal. E daí se iniciava uma ação judicial, daí se dizia para o cliente, eu tentei o acordo já liguei, ele não tem acordo. Então, geralmente no calor do momento, na semana seguinte, há um embate, e aí se entrava numa ação judicial e se entendia que é um trilho e tinha que se aguardar ali os ritos judiciais, o processo, o advogado ia tocando o processo, o juiz ia tocando, e as partes perguntando, eu estou tocando o processo e tal. Ia se caminhando apenas por uma via. Tentei o acordo, agora tem ação judicial, tem que esperar. E hoje eu acho que já um pouco do presente e do futuro, que o advogado, um bom advogado atualizado com essas novas ideias que nós falamos, ele é muito mais um designer de prevenção e solução de conflitos do que só um advogado que faz ação judicial, que peticiona. Esse advogado pode ter essa percepção que você falou, olha, mas aqui eu tenho um conflito grande, envolvendo às vezes questões familiares, às vezes tem um divórcio, tem a questão ali, como a Valéria falou, tem a questão da guarda dos filhos, da convivência, da pensão alimentícia, de quem vai morar no imóvel comum, vai pagar o aluguel da outra parte ou não, aquela indenização pelo uso exclusivo do bem comum por um tempo
vai pagar alimentos compensatórios para uma escombra. Pacto antenupcial. Tem o pacto antenupcial que vai discutir ou não as cláusulas. Tem a questão da partilha das empresas imóveis. Ou seja, uma mesma ruptura familiar, às vezes, traz diversas esferas do conflito, diversas camadas do conflito. E por que nós temos que ter sempre o mesmo meio de solução para todas as camadas são tão diferentes? Então, aqui eu tenho sustentado, no meu livro, inclusive, que o advogado hoje, do presente já, ele é um verdadeiro designer da prevenção, colocou no pacto, no contrato social das empresas, mas na solução de um conflito também ele também vai trabalhar com essas diversas portas. Ele vai olhar esse conflito e vai dizer, entendi, para essa questão aqui, de ver esse final de semana ou do final do ano está chegando, alguma coisa assim, eu vou tentar um contato direto com o advogado, vou ligar para ele. Para essa questão aqui dos alimentos, envolve uma questão mais profunda, quem sabe não consigo, quem sabe vamos encaminhar um mediador. Vamos contratar a Valéria vai mediar para a gente, que isso aqui é um ponto mais, já vi que tem aqui uma certa dificuldade maior. Vamos precisar de algumas sessões de mediação para chegar aqui. Então, o advogado vai fazer uma tratativa direta numa questão pontual de conveniência no curto prazo. Vai mandar os alimentos para mediação. Mas outra questão, mas ele está dilapidando a empresa e tal, então vou usar o Poder Judiciário, vou usar uma cautelar aqui para já rolar os bens, limitar, impedir que se vá disposer, também uso o Poder Judiciário aqui. Mas muito bem, mas o ponto central, de fundo, eu vi que aqui está na avaliação da empresa, no valuation, por exemplo. Por que não vamos desenhar já, pensar na arbitragem para fazer aqui efetivamente a avaliação da empresa? Ou seja, um mesmo conflito com o mesmo advogado, ele trabalhando como um designer de prevenção e solução e vai usar diversas portas, diversos canais para equacionar isso. Para mim, esse é o futuro e um pouco do presente que já fazemos aí. E aí eu vou referendar o que você falou, que os advogados precisam entender que o advogado que saiu só com o diploma de bacharel em Direito e focou exclusivamente nas tradicionais pós de processo civil, processo do trabalho, processo, hoje em dia já não alcançam mais a necessidade do cliente. Então a gente precisa permanentemente, né, acho que mais do que nunca, né, Caldeirão, a gente não começou assim tão seguido da faculdade. Mais do que nunca, o profissional hoje ele tem que abrir o seu campo e os seus olhos e para todos esses ramos que a gente tem hoje na solução de conflitos no Brasil. E que está juridicamente garantido, né? Nós temos segurança jurídica porque ainda muita gente pensa, eu não vou fazer uma mediação porque eu não tenho certeza da segurança jurídica deste termo, eu não vou para uma arbitragem porque eu não sei bem como essa sentença vai ser reconhecida lá na frente. A segurança jurídica no Brasil para mediação e para arbitragem é garantida hoje, inclusive em confirmações de termos que eventualmente já foram para a justiça e de sentenças que já foram questionadas também. E eu quero fazer uma pergunta para a mesa, então. Todos os que estão sentados nessa mesa, menos eu, que estou fazendo a pergunta. Até eu? Até você. Vamos lá. Vamos lá. Já que estamos falando do advogado como um designer de prevenção e solução de conflitos, quais são as habilidades e conhecimentos que esse profissional tem? Porque nós temos muitos jovens ouvintes que eles estão aí tentando procurar qual que é o caminho que eles seguem. Por onde vocês diriam que eles precisam começar? Bom, pensando no jovem advogado, do estudante de direito, eu acho que, primeiramente, buscar o conhecimento mesmo por meio de cursos, do podcast, de todo o conhecimento que eu acho que tem várias fontes. Tem o livro do Ricardo aqui, tem buscar essas fontes e buscar realmente esse entendimento e entender um pouquinho qual que é a função, qual que é a tua função. A tua função é instrumentalizar processos, procedimentos, ou é resolver os conflitos das pessoas? Você está ali para quê? Qual que é o teu objetivo, né? Eu acho que, primeiramente, é um pouquinho fazer uma análise de propósito. Eu estou montando meu escritório da advocacia hoje, D0. Me formei, peguei a carteirinha da OAB, estou no D0 aqui, sentei na cadeira aqui, montaram uma mesa para mim aqui e tal, tá tudo certo. No D0, o que eu faria no D0? Eu faria um desenho do propósito da minha empresa e do que eu gostaria de entregar para meus clientes, em termos de marketing, em termos... E aí eu acho que encaixa muito com essa questão do desenho, né? Com certeza. É interessante essa pergunta aqui, falando para os jovens que estão nos ouvindo, eventualmente. Eu acho que o principal é conseguir compreender essa mudança, que estamos começando um novo momento, certo?
E, mas isso é novo, eu aprendi na faculdade e agora vou ter que estudar de novo. Vê isso com otimismo e com uma oportunidade, muito mais que uma dificuldade. Vou ter que estudar de novo. Não, veja como uma oportunidade, porque o jovem, no cenário anterior, no paradigma anterior de ações judiciais, onde só se entrava no Poder Judiciário, na grande maioria dos casos, e existia então a solução quase que única do juiz para resolver tudo, ele teria uma dificuldade em concorrer com os escritórios já estabelecidos, já tinham um certo nome, já tinham efetivamente, conheciam de cor e salteado, digamos, esse caminho da ação judicial. Agora, com esse novo mundo, desses métodos adequados de solução do conflito, essa negociação refinada, método Harvard de negociação, que vale a pena dar uma estudada, essa transação super elaborada, mediação, que para mim é um tema do futuro. Se eu fosse jovem, jogasse minhas fichas agora, eu jogaria na mediação. Eu falo isso em várias salas de aula, porque eu acho que efetivamente é um campo onde, num curto prazo imediato, o jovem já pode se destacar e até faturar também. E aqui eu tentaria, então, olhar esse novo com otimismo e com uma oportunidade para o jovem, para que ele possa efetivamente se diferenciar no mercado e ter aqui, efetivamente, habilidades que vão fazer dele um bom profissional no curto prazo, nesse novo mundo, vamos dizer assim, nesse novo olhar. E aliado a isso, se ele tiver essa compreensão, que os próprios consultores aí dizem que a maior característica que o bom profissional do futuro tem que ter é essa adaptabilidade, né? Que as coisas vão mudar. A tendência do nosso mundo hoje é não ser como é hoje, é daqui 10, 20 anos mudar de novo. Então ele já passar a exercer desde logo essa adaptabilidade. Vou me adaptar. Então está mudando, está indo mais para essa linha de mediação, de arbitragem, de negociação refinada, dessas tratativas diferenciadas. Se atualizar e se adaptar a isso, porque aí ele vai estar mais apto, seja para o presente e seja para o futuro. Então, e a partir disso ele pode fazer aquilo que o Thiago falou, que são os cursos, livros, obras, podcast, mas para mim é compreender esse espírito e se jogar efetivamente, né, com afinco e vontade nesse novo ciente que está se adaptando e pode se destacar de maneira muito interessante. Fica até difícil de dizer alguma coisa aqui depois dessas colocações, então eu vou pensar um pouco de cada um. O advogado, o jovem advogado, o estudante de direito hoje, ele nunca teve tanta informação à disposição dele, né? Ele tem canais aí de diversas ordens para ele chegar onde ele quiser e aprender o que ele quiser com quem ele quiser. Nós saímos da faculdade com o tradicional juiz, autor e réu, né? Eles não, eles já saem com uma visão completamente diferente. É importante que eles entendam que essa mudança, a sociedade hoje, para ficar na questão do valor do tempo que o Ricardo trouxe, a sociedade hoje, ela exige do advogado uma postura diferente. A gente vem de uma tradição de que o advogado ele é mais um problema na vida da pessoa. E daí eu trago o que o Thiago trouxe aqui para nós, que o advogado ele tem que ser a solução na vida das pessoas, e talvez a gente quebre um outro paradigma aqui na cultura brasileira de procurar o advogado antes. Isso é muito comum na cultura americana. O advogado ele é consultado antes de você casar, ele é consultado antes de você morrer, ele é consultado antes de você abrir uma empresa. E no Brasil, eu brinco que a gente não tem a cultura da manutenção, a gente tem a cultura do conserto. Eu vou atrás do técnico depois que quebrou a minha máquina e não antes dela quebrar, quando ela começou a fazer barulho. Então, esse advogado ele tem que vir com esta formação e com esta visão para a sociedade. Ele vai ser aquele técnico que vai acompanhar o cliente do momento em que ele decide fazer alguma coisa. Então, o que implica eu casar hoje em dia? Implica numa série de responsabilidades, inclusive a gente saber que aquela ideia do felizes para sempre, ela pode ter um tempo de duração. E será que eu não posso pensar no meu casamento a cada 5 anos e revisitar aquela primeira ideia que a gente teve? Vamos pensar aqui pro bom. A gente casa com uma situação ali de um apartamentinho alugado, em 5 anos a gente ganha na Mega Sena, veja só. Nós vamos ter que mudar a nossa forma de pensar com relação ao que a gente tinha planejado no começo da vida. Então, esse advogado ele tem que estar preparado hoje para ele ser esta pessoa na vida do cliente. E eu percebo uma sociedade, para ficar aí no que o Ricardo trouxe, de pactos antinupciais e planejamento sucessório, as pessoas estão começando a pensar antes de acontecer, antes da situação se instalar e antes do problema estar criado. Então, o advogado ele tem que ter
ferramentas suficientes para atender este cliente que vai buscá-lo antes do problema. Então, é uma advocacia diferente, ela sai daquela advocacia de peticionamento e cumprimento de prazo para efetivamente uma advocacia de solução aos problemas que ainda virão para aquele cliente. Não sei se a gente trouxe mais solução ou mais problema para os jovens advogados, mas fica aí, vamos instigá-los a mudar essa advocacia. Eu acho que isso faz parte do processo, né? Primeiro a gente bagunça um pouco a cabeça, coloca para refletir e depois muda o comportamento. Acho que faz parte Com certeza. faz parte do processo. Eu acho que a gente pode estar se encaminhando para a finalização aqui do nosso podcast. Eu queria agradecer o Ricardo por todo o conhecimento que ele compartilhou conosco aqui, agradecer também pelo livro também e deixar espaço para suas considerações finais aí, né, e agradecer mais uma vez pela presença e ficamos sempre à disposição aí para conversar novamente. Muito obrigado, Thiago, agradeço aí o convite da Arbitrato, parabenizo o trabalho que estão fazendo também, muito interessante. Agradeço também a Cecília e a Valéria, foi gratificante conversar com vocês, foi muito gostoso aqui trocar essas ideias sobre sistemas novos. E para quem está nos ouvindo e acompanhou aqui até agora, eu espero mandar esse recado de, né, ver com olhos e ver com otimismo esse mundo novo que está se abrindo aqui, certo? Nas questões, em especial os conflitos familiares e sucessórios, que é o meu campo especial de atuação, que certamente você pode gostar de uma coisa ou outra ou não, mas o saldo geral será um futuro melhor e um presente já mais interessante, seja para os clientes, seja para os advogados, também para os juízes, promotores, todos os operadores de direito. Estamos aí tentando construir um momento melhor. Então, essa mudança que não para de mudar, às vezes é gigante, como nós estamos percebendo, mas ela pode ser também gratificante. Nós vamos ter aí vantagens na sua vida, nos seus clientes, e eu acho que é com essa perspectiva que nós temos que olhar esses temas que estamos conversando aqui. Deixo também meus canais aqui no Instagram, sempre estou postando lá sobre sistemas, calderon.ricardolucas, e minhas obras são disponíveis na Editora Forense, tanto meu livro Princípio da Afetividade, Direito de Família, 3ª edição, quanto esse Transação e Arbitragem dos Conflitos Familiares que estou lançando agora, ambos são pela Editora Forense do Grupo GEM. Você consegue também lá no site do Grupo GEM, a versão digital, física e tudo. Eu fico à disposição aí para quem tiver também trocar ideias e seguir conversando aí pelas redes sociais. Legal. Valéria, tem alguma consideração final só para Cecília também? Não sei se... Olha, eu peguei o livro há pouco, tô começando, tá divertido. Eu gosto porque o Ricardo, ele é um cara que ele não tem medo de inovar, né? Ele tá sempre... eu não sei se a gente tem como estar à frente do nosso tempo no direito de família, mas a gente tenta fazer com que ele avance e com que ele evolua, né? Até porque a gente acompanha tantos conflitos aí, tantas famílias que às vezes a gente olha e diz, puxa, eu podia ajudar a ser diferente. Então, acho que o livro já está me instigando, especialmente a transação e arbitragem nos conflitos familiares, porque a arbitragem é um tabu para o direito de família, e eu acho que quebrar um pouco essa resistência é muito interessante. Vou gostar muito de ler o livro, e é sempre um prazer estarmos juntos aqui trocando ideias. Muitíssimo obrigada por ter participado. Obrigado a você. Legal. Bom, vamos pegar a Cecília, sempre a pessoa do marketing, ela sempre fica me tocando aqui, né? Brinco com a Cecília. Mas, então, pessoal, lembrar também de curtir as nossas redes sociais. Nós temos a rede social da Arbitrato no LinkedIn, no Instagram, no Facebook também, que já o Facebook já está um pouquinho para lá, né? Mas já em menos uso, mas também nós temos a nossa rede social lá. YouTube, Spotify, né? E o blog. E o blog, né, da Arbitrato também, que tem muita informação. Certamente a gente vai escrever alguns posts sobre direito de família lá no blog também, né, para falar um pouquinho sobre a disponibilidade do direito de família na arbitragem também. E novamente recomendação do CCC, então, para a gente finalizar,
comente, curta, compartilhe esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.